Bem, amados, nós vamos começar hoje uma nova série, às quartas-feiras, no livro de Neemias. Neemias é um livro histórico, é um livro que nos fala também de um tempo de recomeço, um tempo de restauração, e nós vamos então, às quartas-feiras, a partir de hoje, refletir um pouco sobre esse livro, o livro de Neemias. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1. Neemias, capítulo 1. Eu vou ler com os irmãos até do versículo 1 até o versículo de número 6. Neemias, capítulo 1, de 1 a 6. A palavra do Senhor diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, e disse: ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Até aqui, por enquanto, que o Senhor nos abençoe com a leitura da sua palavra. Neemias, o nome Neemias significa o Senhor consola. O Senhor consola. O título do livro, quero começar aí com o título, é o nome do seu personagem principal, por isso o nome Neemias, ele leva o nome do seu personagem principal. Ele era um judeu do exílio, a sua família permaneceu na região da Pérsia, depois que Ciro decretou o retorno dos judeus à sua terra. Nós sabemos que a partir do decreto de Ciro, muitos judeus voltaram a Jerusalém, mas uma grande parte permaneceu na Pérsia, Então, Neemias foi alguém que permaneceu, ele não voltou naquela primeira leva para a reconstrução, a retomada de Jerusalém, ok? Ele se tornou um oficial na corte persa, e nós vemos isso lá no versículo 11, na última parte do verso 11, ele disse: nesse tempo eu era copeiro do rei. Então ele é um judeu que estava, obviamente, debaixo do governo persa, e ele continuava na corte, e era um oficial do rei, um copeiro do rei. Qual era o contexto? Depois daí do título, eu quero passar para o contexto, para nós podermos nos situar historicamente nesse livro. Nós sabemos que no ano 539 a.C., Ciro conquistou a Babilônia. A Babilônia levou Israel cativo, o povo de Israel, o reino do norte, tinha sido levado pela Assíria, para o cativeiro assírio. Depois o reino do sul foi invadido e dominado pela Babilônia.
mas o império da Babilônia caiu e assumiu o império persa, né? Então Ciro conquistou a Babilônia em 539 antes de Cristo, e ele fez um decreto para que os judeus pudessem retornar e reconstruir o templo, né? Em 538 ele faz esse decreto, e é interessante a gente parar para pensar aqui, que esse decreto foi escrito, foi autorizado, né, pelo rei Ciro, porque era um propósito de Deus, era o tempo de Deus. E aqui eu queria chamar a sua atenção, de que nós estamos olhando por um livro, assim como o livro de Esdras, em que a manifestação da soberania de Deus na história é muito destacada. Então, o decreto de Ciro acontece, não porque Ciro é bonzinho, né? Não porque Ciro tem um bom coração, mas é por conta dos propósitos de Deus, por causa do cronograma de Deus, né? Estava dentro daquela profecia de Jeremias sobre os 70 anos do cativeiro. Eu queria então que você entendesse esse contexto, queria que você abrisse no livro anterior, Esdras capítulo 1, para a gente poder entender aí o contexto de Neemias. Esdras capítulo 1, versículo 1, a palavra diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo, verso 2, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem está falando aqui é um rei, podemos dizer assim, ímpio, né? Esse homem não é judeu, esse homem não foi criado na lei de Moisés, mas esse homem está sendo dirigido por Deus para o cumprimento da vontade do Senhor, dos propósitos de Deus na história. Deus começa a história da redenção através do povo de Israel, através de Abraão, e esse povo precisava estar na sua terra, esse povo precisava estar na sua terra para cultuar o Deus de Israel, né? Os cativeiros da Síria e da Babilônia foram punições, correção de Deus, para que esse povo se voltasse para o Senhor. E o profeta Jeremias, ele diz aí no verso 1, o texto bíblico diz, né, que profetizou que Israel ficaria no cativeiro da Babilônia por 70 anos, e agora Ciro faz um decreto para que os judeus voltassem. No versículo 3, quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. E é interessante, se você continuar lendo o texto, que ele envia recursos para o povo de Israel, para os judeus reconstruírem o templo, né? E também devolve todos os utensílios que foram consagrados à casa de Deus, que foram tomados por Nabucodonosor. A palavra diz que eles foram contados. Percebo aí, no versículo 7, também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E aí você tem a descrição, quantas bacias de ouro, bacias de prata, taças de ouro, todos os utensílios que foram consagrados à casa de Deus. O zelo que Deus tem pelo seu povo, pelo seu nome, pela sua glória, né? E agora nós estamos vendo aí, dentro desse contexto histórico, um contexto que Neemias viveu, é exatamente nesse período pós-cativeiro da Babilônia, né? Então, em 538, sai o decreto para que os judeus pudessem voltar. O Senhor
é fiel em todas as suas promessas. Ele usou Jeremias para dizer, Jeremias, são 70 anos, isso está lá em Jeremias capítulo 25, Jeremias 25, versículos 11 e 12, Jeremias capítulo 25, versículos 11 e 12, esse é o contexto. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, estas nações servirão ao rei da Babilônia para sempre, não, 70 anos. Os irmãos, quando leem o livro de Abacuque, por exemplo, Abacuque não entende isso aqui, como é que Deus vai entregar o seu povo, vai permitir que uma nação ímpia possa dominar sobre o seu povo. Deus estava corrigindo o seu povo, Deus corrige a quem Ele ama, né? Então, 70 anos eles estariam ali. Versículo 12, acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia, e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Então, nós vimos aqui em Esdras capítulo 1, que esse tempo se cumpriu, e o rei Ciro estabeleceu então um decreto, e os judeus começaram a voltar, isso em 538, estou querendo situar os irmãos na história, para quando nós começarmos a estudar o livro, nós percebemos em que parte da história ele está situado. Em 515 depois de Cristo, 515 antes de Cristo, o templo foi concluído, né? Pouco mais de 70 anos após a sua destruição pelos babilônios. Em 515 o templo foi concluído. Em 479 Ester foi escolhida para substituir a rainha Vasti como a principal rainha da Pérsia. Então, o livro de Ester também está situado nesse contexto aqui de Esdras, de Neemias, né? Porque os livros, conforme estão aqui na nossa Bíblia, não estão em ordem cronológica, então a gente precisa situá-los aqui. Em 473 a.C., nós temos aquela festa do Purim, né? Nos dias de Ester, os judeus foram livres do extermínio, né? E eles então passaram a celebrar, e até hoje comemoram o dia, a festa do Purim, né? do livramento que o Senhor estabeleceu usando Ester e usando também Mardoqueu. Em 458 a.C., sob o decreto de Artaxerxes, Esdras lidera um grupo de cerca de 1.700 homens de volta a Jerusalém. 458, né? A gente vê isso lá no livro de Esdras, né? Alguns homens voltando para Jerusalém para a reconstrução da história da cidade de Jerusalém. E eu acho interessante, nós percebemos ali a proteção de Deus sobre eles, né? Esdras capítulo 8, e já vamos chegar aqui no livro de Neemias, mas esse é o contexto, é importante nós percebemos isso. Esdras capítulo 8, versículo 21, quando ele está voltando para Jerusalém, ele dá um testemunho aqui muito importante para nós. Percebam, Esdras 8, 21 ao 23. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Então Esdras está indo na direção de Jerusalém, ele já tinha dito ao rei, olha, a boa mão do Senhor será sobre nós, mas depois ele começou a pensar, gente, a viagem vai ser perigosa, há inimigos no caminho, há inimigos do povo de Deus no caminho, existiam pessoas que não queriam o bem-estar de Jerusalém,
Jerusalém edificada novamente. E ele então decidiu buscar a presença do Senhor. O texto diz que ele apregoou um jejum para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz. Perceba o versículo 23, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus, e Ele nos atendeu. Aleluia. Versículo 31, Esdras 8:31, partimos do rio Ahava, no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. O Senhor ouve as orações do seu povo e protege o seu povo para o cumprimento dos seus propósitos na história. Eles estavam cumprindo os propósitos de Deus, reconstruindo a cidade, retomando a história do povo de Deus. Por isso o Senhor atendeu. E finalmente, irmãos, em 446 antes de Cristo, Neemias recebe em Suzã, na cidadela de Suzã, notícias através do seu irmão. Eu queria que você voltasse então para Neemias, no capítulo 1. A palavra diz, no verso 1, as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, ele diz que ele recebe uma visita. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. E aí é interessante nós percebermos a preocupação de Neemias. Nós precisamos perceber que Neemias, ele nunca esteve em Jerusalém. Ele é um judeu, mas ele faz parte da 5ª geração já no cativeiro. Ele está na Pérsia, ele é um oficial da corte persa, mas ele, ainda assim, ele se preocupa com o seu povo. Isso nos fala muito sobre o caráter desse homem, nos fala muito sobre ele, porque ele poderia não se importar com o seu povo, ele já estava estabelecido, ele era copeiro do rei, mas ele se importa. Ele pergunta, diz o versículo 2, lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Ele está preocupado com as pessoas, ele está preocupado com o seu povo, com as famílias, e ele está preocupado também com a cidade, com a história da sua nação, E aí, irmãos, tudo nesse livro vai acontecer a partir dessa pergunta, Tudo que vai acontecer em todos esses capítulos que nós temos aqui no livro de Neemias, se desenrola a partir dessa preocupação de Neemias, pelo fato de Neemias ter se importado com o seu povo, se importado com as famílias da sua nação. E para nós é algo que nós precisamos pensar: será que nós nos importamos com a nossa nação, com as famílias da nossa nação, ou será que nós só nos preocupamos com os nossos interesses? Perceba, eu quero repetir a última frase do versículo 11: nesse tempo eu era copeiro do rei. Neemias tem emprego, Neemias está na corte, ele é um oficial da corte, mas ainda assim ele se importa. Uma vez eu preguei uma mensagem: Neemias, o homem que se importou, o homem que se interessou. Irmãos, isso fala muito sobre o caráter desse homem. Isso também nos fala, acima de tudo, sobre os propósitos de Deus. É Deus quem nos mobiliza em relação à sua obra, em relação aos seus propósitos na história, porque se Deus não fizesse isso, nós nos acomodaríamos.
nós não nos importaríamos com a glória de Deus. Eu estava lendo hoje um artigo, um irmão dizendo que ele, de vez em quando, ele faz esse exame do coração, da sua vida espiritual, um autoexame, né? Não fisicamente, mas um autoexame espiritual, examinando o seu coração, o seu compromisso com Deus. Ele falou uma coisa interessante: eu percebo quando eu preciso de renovação, eu percebo quando eu preciso ser aquecido novamente, quando eu não me importo com aqueles povos que ainda não conhecem o Evangelho, quando eu durmo despreocupadamente, sabendo que há pessoas hoje no século 21 que nunca ouviram falar de Jesus. Ele falou: eu começo a perceber que eu preciso ser reaquecido, que eu preciso ter a minha chama reacesa da paixão pelo reino de Deus, quando eu não me importo se há pessoas nesse momento que estão partindo sem Cristo. Eu olho para esse texto e eu vejo aqui um despertamento espiritual. Eu vejo aqui Deus movendo uma pessoa que poderia se acomodar. Afinal de contas, ele foi vítima, podemos dizer assim, da invasão da Babilônia e agora do governo persa, né? A história do seu povo é essa: veio o cativeiro da Babilônia, agora a Pérsia conquista a Babilônia. Nós percebemos, nós falamos sobre isso aqui, né? Em 539, agora nós estamos em 446. Então veja o tempo já que Israel está debaixo desse domínio, 70 anos se passaram. E aí eu olho para essa pergunta de Neemias, e eu fico pensando: será que eu me importo? Será que nós, como igreja, temos nos importado? E ele ouve uma resposta. Percebam a pergunta, versículo 2: eu lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Quem faz pergunta quer uma resposta. Versículo 3: disseram-me, olha o que ele recebeu de resposta: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Difícil ouvir isso, né? Para uma pessoa que se importa, para uma pessoa que está desejosa de ver o bem-estar dos seus queridos, da sua nação. Se Neemias fosse alguém desinteressado, talvez ele ia ouvir essa notícia, isso possivelmente o levaria assim a uma tristeza momentânea, provisória, mas daqui a pouco a vida ia seguir. Mas irmãos, quando há um chamado de Deus, aquilo começa a incomodar você de tal maneira que você não dorme mais. E eu queria chamar a sua atenção sobre o que Neemias fez diante dessas informações. Veja o que a Bíblia diz, versículo 4: tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me. Esse assentei-me aqui traz uma ideia de alguém que está refletindo, de alguém que foi impactado, de alguém que não é insensível, de alguém que não é indiferente. Assentei-me. O texto continua: e chorei. Percebam, irmãos, ele nunca pisou em Jerusalém, ele é de gerações posteriores ao cativeiro, mas ele faz parte desse povo. Há uma aliança de Deus com Israel, ele faz parte desse povo, mesmo estando na Pérsia, mesmo sendo oficial persa, mesmo sendo copeiro do rei, ele se enxerga como parte desse povo. E ele começa então, após ouvir as palavras, assentei-me, chorei. Ele diz: lamentei-me por alguns dias. Ele ficou, irmãos, 4 meses,
4 meses em oração. O texto aí diz, no versículo 1, que foi no mês de Quisleu, né? Por volta aí de novembro e dezembro, e ele vai no mês de Nissan, capítulo 2, versículo 1, que é por volta de março e abril, comparecer perante o rei. Ele fica 4 meses, 4 meses remoendo aquilo dentro dele, crescendo, ele pensando naquela situação. Eu estou aqui, eu tenho emprego, eu estou aqui, eu tenho a minha profissão, eu estou aqui, e de certo modo tem uma certa tranquilidade, afinal de contas é o governo que domina o mundo naquela época, naquela altura histórica. Mas ele está ali, ele se assenta ao ouvir aquelas palavras, ele ora, ele chora, ele lamenta. Depois ele começa a buscar a Deus, porque na verdade é o Senhor quem vai mudar. É Deus que é o Deus da restauração, é Deus que é o Deus do recomeço, é Deus quem faz isso. Agora ele usa os seus servos, e Neemias está se enxergando aqui como servo desse Deus. Ele está alinhado aos propósitos de Deus, mas ele começa a sua oração olhando para Deus. Se nós queremos ser bênção nesse tempo difícil, nós precisamos conhecer a Deus, servir aos propósitos de Deus na história, não ficarmos indiferentes, olhando para a história, passivamente. E vejam, irmãos, no verso 5, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Ele olha para Deus e ele começa a confessar pecados. Certamente Neemias conhecia a lei. Quando a gente lê a lei de Moisés, quando lemos, por exemplo, o livro de Deuteronômio, a palavra vai dizer, olha, o Senhor dizendo, eu vos escolhi, não porque vocês eram um povo maior, mais numeroso, vocês eram um povo pequeno, vos escolhi porque eu vos amei, eu quis escolher vocês, para andarem na minha presença, para viverem debaixo da minha aliança. Mas se vocês se rebelarem contra mim, vocês vão ser levados para cativeiro, vocês vão ser invadidos. E esse é o problema da religiosidade. O povo de Israel não acreditou. Eu citei aqui Jeremias 25, Jeremias ficou 40 anos pregando que Israel ia passar 70 anos no cativeiro, e eles não acreditavam. Não é possível, essa terra foi Deus quem nos deu. Nós temos aqui o sacerdócio, nós temos aqui os levitas, nós temos aqui o templo. Quem é que vai invadir essa terra? Jeremias 7, né? Eles disseram templo do Senhor, 3 vezes, templo do Senhor, como se fosse um refúgio. E muitos cristãos hoje vivem como cristãos nominais. Eu vou ao templo de vez em quando, eu assisto um culto de vez em quando, eu dou uma oferta de vez em quando, mas a minha vida não está em Cristo, eu não ando com Deus no meu dia a dia. Religiosidade. Os judeus foram invadidos, sim, o território foi invadido, sim, porque conforme profetizou Isaías, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe. É uma adoração mecânica, não há uma aliança com Deus, não há um alinhamento com os propósitos de Deus na história. É gente nominal, é crente nominal, e Deus permite isso, e Neemias percebe isso. Ele traz à sua memória o que está na lei, e ele diz: Senhor, Tu és o Deus que guarda a Tua aliança, guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que Te amam. Verso 5, e guarda os Teus mandamentos. Veja o verso 6, estejam, pois, atentos os Teus ouvidos e os Teus olhos abertos, para acudires à oração do Teu servo, que hoje faço a Tua presença, dia e noite. Por quem? Pelos filhos de Israel, Teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra Ti.
pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele faz parte desse povo. Ele se coloca como intercessor. Lembra-te da palavra que ordenaste, verso 8, que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredides, ele está se lembrando da lei, eu vos espalharei por entre os povos. Neemias vai no cerne da questão. Nós fomos levados para a Babilônia, passamos lá 70 anos e ainda estamos em miséria, porque nós nos rebelamos contra Deus. Mas há uma porta de recomeço. No versículo 9, a lei também diz: mas se vos converterdes a mim, aleluia, e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com grande poder, com teu grande poder, com tua mão poderosa. Ah, Senhor, verso 11, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então vejam, irmãos, o que Neemias fez diante da informação: chorou, lamentou, jejuou, buscou a Deus, pediu perdão pelos seus pecados, os pecados da sua nação, e pediu ao Senhor que preparasse o seu caminho para que ele fosse na direção da restauração de Jerusalém. Muita gente está orando para não ir para a linha de frente, mas Neemias faz o contrário: Senhor, eu quero ir, que eu ache mercê perante esse homem, que eu ache favor do rei, autorização para que eu possa ir e ser uma bênção nas tuas mãos. Quero concluir dizendo aos irmãos que o propósito desse livro vai muito além da reconstrução da cidade, vai muito além da reconstrução dos muros. Esse livro aponta para o restabelecimento de Jerusalém como a cidade escolhida de Deus. O Senhor Jesus vai chamar Jerusalém em Mateus 5,35 de a cidade do grande rei. Neemias, ele está identificado com o propósito de Deus para Jerusalém, com o propósito de Deus na história, com a aliança de Deus. Há algo muito maior do que reconstruir os muros da cidade. Esse povo, através desse povo, viria e veio o Messias. Deus tem compromisso com o seu nome. Deus permitiu que a Babilônia invadisse a nação judaica, mas o Senhor não abriu mão do seu propósito de redenção de toda a terra. Neemias está alinhado a esse propósito. Nós precisamos estar alinhados a esse propósito. Deus quer ser glorificado em todas as nações. A palavra diz em Apocalipse que diante do Cordeiro estarão pessoas de toda a tribo, língua, povo e nação. Nós temos que estar comprometidos com esse propósito como igreja. O Cordeiro quer ser adorado por todas as nações. Neemias, ao se dispor ao Senhor, ele está alinhado com o propósito de Deus. Israel precisava estar na sua terra. Israel precisava reconstruir o seu templo, precisava estar adorando ao Senhor. Louvado seja Deus. O livro está dividido em duas partes. Hoje é só a introdução, né? Os capítulos de 1 a 7 lidam com a reconstrução de Jerusalém como cidade de Deus, e os capítulos de 8 a 13 lidam com a reconstrução de Israel como uma comunidade adoradora de Deus. E eu queria então concluir essa introdução simples nessa noite,
pensando sobre o que eu tenho feito com as notícias que eu tenho ouvido, o que nós temos feito com as notícias que nós ouvimos. Os irmãos olharam para esse texto e perceberam Neemias se importando com o seu povo, e ao ouvir a notícia de que eles estavam em grande miséria, em grande desprezo, que a cidade estava destruída, ou seja, pessoas, estruturas, necessidades profundas, ele se desprende, ele se disponibiliza. Há um texto no Novo Testamento, eu quero terminar lendo Atos capítulo 11, que nos desafia a refletirmos sobre isso. O que nós temos feito com as notícias que temos ouvido. Atos capítulo 11, a palavra de Deus diz, a partir do versículo 19, assim, Atos 11, 19 em diante. Quero concluir lendo esse texto e nós vamos orar. A palavra diz, Atos 11, 19, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, aos gentios, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Os irmãos se lembram, Estevão morreu, a igreja foi dispersa e eles saíram pregando o evangelho, prioritariamente aos judeus. Mas o texto diz, o versículo 19, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam, foram para Fenícia, Chipre e Antioquia. Começaram falando somente para os judeus, mas a palavra diz que eles também chegaram aos gentios. No versículo 20 diz que eles também chegaram até os gentios. Quando a igreja de Jerusalém ouviu essa notícia, diz o versículo 22, a igreja enviou Barnabé para ir lá auxiliar aquelas pessoas, checar aquela experiência, né? Porque o evangelho estava chegando aos gentios, louvado seja Deus. Deus disse para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Os gentios, que somos nós, também temos acesso à graça de Deus. A igreja ouviu a notícia e mandou Barnabé para auxiliá-los. Quando Barnabé chegou lá, ele se alegrou, diz o verso 23, ele viu as pessoas se convertendo, e ele encorajou aqueles irmãos a ficarem firmes, permanecerem firmes de coração, firmes no Senhor. Aí, irmãos, a palavra diz, a partir do versículo 27, que aqueles irmãos começaram a se reunir, e alguns profetas chegaram lá em Antioquia, e deram a entender, diz o verso 28, que um período de fome sobreviria sobre todo o mundo. O versículo de número 29, os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então vejam, o que nós fazemos com as notícias que nós recebemos? Os irmãos em Jerusalém ouviram falar de que o evangelho chegou aos gentios, ouviram, enviaram Barnabé. Os irmãos em Antioquia ouviram falar que Jerusalém ia enfrentar um tempo de fome. O que eles fizeram? Se reuniram, resolveram enviar socorro para aqueles que moravam na Judéia, e enviaram socorro através de Barnabé e Saulo. Neemias, quando ouviu falar de que o seu povo estava em miséria, ele se levantou. E nós, que temos feito com as notícias que temos ouvido? Os irmãos já perceberam que o povo de Deus
não deve ser indiferente. Deus escolheu um povo para abençoar as nações com o Evangelho de Jesus. A obra é de Deus, e a obra de Deus é que a sua glória seja espalhada em toda a terra, e para esse propósito Deus separou um povo, e esse povo não pode ser indiferente. Esse povo precisa ouvir o chamado de Deus. Talvez você fique pensando: eu estou esperando o chão tremer lá em casa, eu estou esperando um anjo descer de madrugada e falar comigo para onde eu tenho que ir. Meu irmão, você já foi chamado. A grande comissão é para nós, para a igreja. Deus já nos deu o mapa do mundo como desafio para nós: Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que Deus não quer é que nós sejamos indiferentes. E a minha oração nessa noite é que Deus levante Neemias, que nós sejamos como Neemias. Ele era copeiro do rei, ele nunca tinha pisado em Jerusalém, ele faz parte de uma geração que já nasceu pós-cativeiro, no período do cativeiro, perdão, mas ele se importou com o seu povo, ele se importou com a condição espiritual da sua nação. Às vezes, como cristãos, no século 21, nesse tempo de tanta polarização, nós, por conta de ideologias humanas, que muitas vezes têm captado a atenção de tantas pessoas, deixamos de chorar e clamar pela nossa nação, deixamos de ser sensíveis ao fato de que há milhares de brasileiros ainda, que não conhecem o Evangelho, que não servem a Jesus Cristo, que se partirem hoje, vão partir sem Cristo e vão viver a eternidade longe dele. E só Ele pode mudar esse quadro, somente Cristo. A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. E nós somos portadores dessa mensagem, nós somos instrumentos da graça na história. Amados irmãos, quero dizer como Amós disse ao povo de Israel: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o Senhor teu Deus. Não perca o seu tempo com aquilo que não traz edificação, com aquilo que não glorifica a Deus. Assim como Neemias esteja alinhado com o propósito de Deus na história, e diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu não quero ser indiferente, eu posso ser um instrumento nas tuas mãos, orando, contribuindo, pregando, testemunhando, encorajando, servindo, amando. E que nós sejamos como Neemias. Meu irmão, não ignore as notícias que você recebe, coloque diante do Senhor. Temos recebido inúmeros pedidos de oração, temos tido conhecimento de tantas necessidades. Se disponha ao Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui. Tenho sido repetitivo, mas eu vou dizer mais uma vez: a pandemia não tirou de nós a missão é de Deus, a palavra não está algemada. Use os instrumentos que Deus tem colocado na sua mão e seja uma bênção nas mãos de Deus, nesse tempo, em nome de Jesus. Vamos orar nesse momento? Coloque a sua vida diante do Senhor, pare diante dele nesse momento. Quantas notícias têm chegado aos seus ouvidos nesses dias? Talvez da sua própria família, talvez de vizinhos. Eu tenho ouvido notícia de um vizinho meu, que passou por um momento difícil, está passando um momento difícil. Nós temos orado como família por ele. Talvez Deus esteja mostrando a você realidades que precisam ser mudadas. A oração é essa aliança com Deus, para vermos a situação alterada, mudada. Deus responde às orações. Neemias clamou ao Senhor pelo seu povo, dizendo: Senhor, Tu és grande, Tu és temível, Deus que guarda a aliança. Nós confiamos nele, e nós vamos orar nesse momento. Antes de passarmos para o tempo de intercessão, coloque a sua vida diante do Senhor,
E assim como Neemias, diga: Senhor, eis-me aqui, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Tua palavra é viva, poderosa. Assim como houve um grande despertamento espiritual na vida de Neemias, e esse despertamento resultou em transformação de vidas e de realidades, Senhor. Que o Senhor possa fazer isso conosco também. Eis-nos aqui, Senhor. Capacita-nos a cada dia, dá-nos sabedoria, discernimento, e que nós possamos ser uma bênção nas tuas mãos, como igreja, nesse tempo, Senhor, tão desafiador. Usa o teu povo, usa os teus servos, usa-nos para que a glória seja somente tua e para que as nações adorem o Cordeiro Santo de Deus, em nome de Jesus.